Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada em alguns exercícios, começando aqui por esse de 2011. Ele diz o seguinte: é específico com relação ao Mercosul. Com relação ao mercado comum do Sul, podemos afirmar que a aproximação geopolítica entre Brasil e Argentina, que representou uma ruptura com a tradição de rivalidade entre esses dois países, foi determinante para o seu surgimento? Sim, sem dúvida, né? Se você está partindo para uma iniciativa de integração, isso significa que passar por cima de rivalidades e promover a integração é muito mais maduro, né? Vamos combinar, mais adulto e melhor para todo mundo. Então, acho que está ok. Número 2, o Tratado de Assunção o constituiu formal e juridicamente e contou, além do Brasil e Argentina, com a participação do Paraguai e do Chile. Não, isso está errado. Né? Brasil, os membros fundadores, né, são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Chile nunca fez parte do Mercosul, ele é, né, um membro associado. E o Chile não quer fazer parte do Mercosul. Então a 2 está errada, com certeza. 3. A zona de livre comércio estabelecida entre os países membros implica na adoção de uma tarifa externa comum pelos seus integrantes. Não, né? Não, porque não é uma zona de livre comércio, o Mercosul, é uma união aduaneira. Então há essa contradição. Não há soberania compartilhada. Isso é verdade. Não acontece o que acontece com a União Europeia. De modo que cada Estado conserva a prerrogativa de impedir a adoção de decisões com as quais não concorda. Sim, isso é verdade. Tá? Na União Europeia, não. Existe uma União Econômica e Monetária, existe uma Constituição Europeia. Então, ah, não existe a ideia da soberania compartilhada no Mercosul ainda. Então, a nossa resposta aqui, sem dúvida, é a letra C, número 1 e a número 4. Tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Vamos para essa questãozinha, né? Uma questão um pouco antiga, mas é boa para treinar é, os países, por que os países foram colonizados respectivamente, né? Então, a primeira colônia da América Latina e a segunda do mundo a conseguir sua independência foi o Haiti. Só lembrando que a primeira foi os Estados Unidos, né? A emancipação ocorreu em 1804, com a população local reagindo violentamente contra a estrutura colonial então vigente. Naquela época, a metrópole, que controlava o Haiti, e a sua respectiva etnia predominante, quais eram? Então, a metrópole era a França. Tá? Então, aqui nos sobra a letra B e a letra E, e a maior parte dos haitianos na época eram negros, né, que foram importados da África para a produção do açúcar. Então, o gabarito vai ser a letra E. A França é a principal metrópole e a etnia predominante que se revolta contra o jugo colonial são os negros. Essa aqui mostra, essa questão aqui, pessoal, fala de um conflito que existe aqui na América do Sul. São poucos os conflitos territoriais, as disputas geopolíticas dentro da América do Sul e dentro da América Latina. Tá? São continentes, um continente estável, uma região do mundo estável, se nós compararmos, por exemplo, com a África, com o Oriente Médio, e outras regiões. É, Houve conflitos durante a definição das fronteiras, lá ao longo do século XIX, então houve conflitos entre Bolívia e Chile, entre conflitos entre Chile e Peru, e até hoje existem rivalidades entre esses países. Tá? Mas, por exemplo, o Brasil conseguiu promover a, a sua, a sua a sua integridade territorial e definir boa parte das suas fronteiras com os seus vizinhos usando da diplomacia. O único conflito que houve, né, efetivo, foi a Guerra do Paraguai. Mas tirando ela, todas as outras fronteiras foram conseguidas a partir de acordos pacíficos. Então, a gente tem poucos conflitos hoje. Eu posso dizer para vocês que há um conflito ainda, há um rescaldo de conflito territorial na Colômbia, entre o governo constitucional colombiano e as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são lá da década de 1970,
que já chegaram a controlar boa parte do território colombiano, mas hoje, na verdade, desde o início da década de 2000, há um processo de a, a- arrefecimento dos conflitos, né, e inclusive com um aumento da participação das Farc até mesmo na política colombiana. Então, é um conflito que, por conta disso, vem diminuindo bastante. E o que fala a nossa questão ali, eu vou mostrar para vocês, que é o conflito das Ilhas Malvinas, que envolve, que não é nem um conflito entre países sul-americanos. Na verdade, é um conflito entre a Argentina e a Inglaterra, por um arquipélago que fica a aproximadamente 200 quilômetros da costa argentina, que é controlado pelos britânicos. Tá? Esse arquipélago se chama Falkland Islands para os britânicos e Ilhas Malvinas para os argentinos. Essa disputa, que a guerra aconteceu efetivamente em 1982, entre, é, entre Argentina e Inglaterra, a partir de 1982, ela acabou gerando uma rusga entre a Argentina e o Chile. Por quê? Porque os chilenos se associaram aos britânicos para tirar vantagens. É, então, os britânicos usaram o território chileno como base, né, militar, para poder decolar aviões e usaram os portos chilenos para poder, inclusive, reabastecer ou reparar navios. Então, cresceu aí a rivalidade entre Chile e Argentina por conta da Guerra das Malvinas, mas perceba, não era uma disputa direta entre os dois, era uma disputa entre Argentina e Grã-Bretanha e Reino Unido, que acabou respingando, né, aí nessa relação entre Argentina e Chile. Então, voltando lá para a nossa questão, ele está dizendo assim, ó, é, homens morrendo no Atlântico Sul. Isto esquenta os nossos corações. Eles pensavam que estavam lutando por nós, isto é uma farsa. E agora isto se repete, despertando as Falklands e os espíritos das Falklands. Então ele está, na verdade, isso é um trecho, né, de uma letra do, de uma música, né, de uma canção de rock, é, fazendo uma crítica mesmo, né, ao conflito, assim como também houve críticas por parte da Argentina. Então, o que ele pergunta é o seguinte: fica evidente a referência aos conflitos, né, em que a Grã-Bretanha se envolveu nas Falkland Islands, e esses conflitos ocorridos em épocas distintas, né, houve dois, estão ah, ah, resumidos aonde? A resposta aqui é a letra B, né? Houve a Batalha das Falklands contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, e mais recentemente, né, o que nos interessa, da década de 1980, a Guerra das Malvinas contra a Argentina, né, a guerra vencida pelos britânicos, tá? Vencida pelos ingleses, é, que inclusive vem explorando petróleo, né, fazendo prospecção de petróleo, né, no entorno das Ilhas Malvinas, o que vem incomodando demais o governo argentino. Então, os britânicos eles vêm tentando intensificar a, a, a presença econômica e também a presença militar na região. Ok? Os britânicos também oferecem para a população local, que fala predominantemente inglês, eles oferecem para a população local, para os jovens, bolsas de estudo na Inglaterra, né, quando o jovem se forma na educação básica, né, para ele poder continuar os estudos no ensino superior em Londres. Então, houve um plebiscito durante o governo da Cristina Kirchner, para é, justamente auferir se a população das ilhas queriam continuar sob controle britânico ou sob controle argentino. E a derrota da Argentina foi acachapante, assim. Fica difícil saber qual foi a derrota mais dura, se foi a derrota na guerra, na década de 80, ou se foi a derrota nas urnas, né? Então, a grande maioria da população das ilhas querem continuar sendo administradas pela Grã-Bretanha, o que obviamente enfraquece demais qualquer iniciativa que a Argentina venha a tomar, né, mesmo representações em ONU, coisa assim, né, porque a vontade da população local é continuar fazendo parte do Reino Unido, continuar sendo administrada pelo Reino Unido.
Tudo bem? Valeu, pessoal. Um abraço.